Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Debate Brasil. Hoje eu recebo o Marcelo do IAT, Marcelo Antônio Pinto dos Santos, e o Felipe Nini, do ProArmas. Bom, Marcelo é advogado, especialista em direito penal, políticas públicas, também aceitou o desafio da Unipol de integrar o quadro de professores, é instrutor de armamento de tiro credenciado pela Polícia Federal, vice-presidente do IAT Clube de Tiro de São Pedro de Aldeia, no Rio de Janeiro, um dos mais renomados aí do país, coordenador do ProArmas também, presidente do Foro do Brasil em São Pedro da Aldeia, destaca-se pelas garantias constitucionais, o tema da liberdade e da segurança pública. Felipe Nini, policial civil, coordenador de voluntários do ProArmas Rio de Janeiro e Espírito Santo, figurativa aí no movimento armamentista. A gente vai falar um pouco sobre isso, já foi candidato a deputado estadual, participou dos podcasts Café com Pólvora, e também muito envolvido com esses debates aí sobre liberdade, armamentismo, direito ao armamento e tudo mais. Bom, primeiro, obrigado pela presença de vocês. Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço sempre a oportunidade da gente estar falando um pouquinho, podendo expor com um pouco de liberdade que a gente ainda tem no nosso país, sobre um tema que é tão caro para a nossa realidade, um tema que não é importante só para a gente, é importante para a sociedade brasileira como um todo. E toda vez que a gente tem a oportunidade de falar, a gente tem a oportunidade de desmistificar. Sim. Então hoje eu vou te pedir até um favor. Se você tiver alguma dúvida, fica à vontade, aqui a gente fala sem mimimi. Ótimo. Felipe, muito obrigado pela gentileza, por vir até aqui gravar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, como o Marcelo falou, da gente poder estar expondo ideias, debatendo ideias, que é importante. A gente vive um momento em que parece que a gente não pode mais debater. Virou errado você divergir. Isso é o normal do ser humano. E aí você, lógico, de forma pacífica e que você possa realmente ter esse espaço de debate e evoluir nas ideias, Claro. Então, mais uma vez, obrigado aí. Vamos poder expor aí um pouquinho da nossa realidade. Eu começo um pouco com o que vocês trazem da questão do treinamento em armamento tiro, desse universo do tiro no Brasil, e aquilo que é um bocado do espírito da Unipol, do que a gente fala no Debate Brasil, nesse podcast, que vem também do Instituto Recife, que é a produção de conhecimento e pesquisa. Então, assim como dentro do mundo policial, o Felipe vai saber muito melhor do que eu, atividade policial é uma máquina de possibilidades de pesquisa, porque é o mundo real, a vida como ela é. Vocês têm isso também, num instante de tiro, como até, claro, você também no âmbito do processo criminal. Existe uma lacuna, você percebe, Marcelo, uma lacuna dessa preocupação até acadêmica, científica, com o armamento e tiro por conta dos preconceitos, por conta desse distanciamento que se criou em relação às pessoas se protegerem e tudo mais? Treinarem, e tal. Existe uma lacuna muito grande, A gente estava até falando antes da gente começar a gravar sobre um livro do Olavo de Carvalho que é o Imbecil Coletivo. E ele diz uma frase mais ou menos que a academia, a inteligência brasileira, que ele fala de maneira meio jocosa, mas a inteligência brasileira tinha trocado o compromisso com a verdade pela fidelidade de slogans ideológicos. O que isso impacta diretamente na nossa produção acadêmica na matéria de armamento e tiro? E principalmente quando a gente fala da questão da liberdade e do armamento civil. A gente passa de premissas, a gente passa a produzir conhecimento de premissas que não são realidade. Então a gente passa a ter uma produção acadêmica de premissas que são criadas dentro de uma bolha que não lida com a realidade ou então que quer manipular aquela narrativa, controlar. E isso acaba gerando um material que não é real. A gente tem uma premissa no nosso mundo, que a gente escuta muito fora. Armas matam. Arma é um objeto inanimado. Sim. Ponto, simples assim. Então, se a gente não partir de uma premissa que a atitude humana é que vai conduzir e aquela atitude a gente tem que verificar sim, fazer um estudo acadêmico e produzir um material, a gente não vai entender qual a ferramenta que ele utilizou. Acidentes de carro matam mais do que armas. Piscinas matam mais do que armas.
tanques, erro médico, enfim, tantos outros exemplos ali, e não são tão demonizados quanto armas de fogo na mão, principalmente na mão do civil, armamento civil como um todo. Então eu acho que é isso legal da gente começar a contextualizar e entender que a gente precisa ter um debate aberto, sem hipocrisia nisso, mas pensar realmente de uma maneira acadêmica, científica. A gente tem hoje excelentes doutrinadores, a gente tem o Fabrício Rebelo, que tem um número chamado Armas e Números, que é maravilhoso. Temos o Bené Barbosa já há muito tempo militando com isso, que escreveu alguns livros, entre eles Mentira para mim sobre o desarmamento, que é imprescindível. E a gente também tem o Olavo de Carvalho, que já na década de 90 tinha essa preocupação com a academia. Isso é uma coisa que a gente precisa trazer. Então, assim, realmente há uma lacuna gigante entre uma produção séria acadêmica nesse âmbito, nessa matéria específica, com o que a gente poderia estar produzindo de conhecimento sério e acabando com as narrativas. Até porque os estandes de tiro, né, e você tem uma experiência lá no IATER de São Pedro da Aldeia, são procurados muitas vezes para experimentar, e esses experimentos muitas vezes não conseguem ser desenvolvidos dentro das instituições policiais, se vai para os estandes, e assim, o que a gente olha, né, como pesquisador, nesse olhar quanta pesquisa poderia ser feita? Essa aproximação seria muito saudável, né? E eu acho, daí eu levo um pouco para ti, Felipe. Como é que o ProArmas enxerga isso? Essa distância assim, de formação, de ensino e essa atividade, esse mundo, né, esse universo das armas? Então, Luiz, eu queria falar um pouquinho, antes até de entrar na tua pergunta especificamente, sobre as nossas missões dentro do ProArmas, né? Quando a gente fala que não é sobre armas, é sobre liberdade, a gente está querendo significar algo maior, né? Que é a questão da liberdade. E a liberdade ela tem um aspecto muito interessante, porque ao mesmo tempo que você exige a liberdade para poder ter a sua atuação como indivíduo, você tem que assumir que você também é responsável pelos seus atos. Então isso não pode estar desconexo, né? As pessoas têm que entender isso. Né? Isso posto, a gente vai para a questão do desarmamento como uma ferramenta de controle social. Porque, no fundo, isso é o desarmamento. É um controle social, porque você deixa de ter acesso à ferramenta principal para uma questão, por exemplo, de legítima defesa, de defesa da vida, que para mim é um direito inalienável que está ligado ao ser humano, né? Então, você poder proteger a sua vida. Dessa forma, a gente vê políticas aí, principalmente governamentais, no sentido de realmente afastarem as pessoas dessa possibilidade. E aí, como o Marcelo falou, a questão das narrativas, né, que são colocadas, tentando demonizar um objeto inanimado, tentando transpor para ele ali um espírito maligno de alguma forma, como aquilo ali, como se aquele equipamento fosse, por exemplo, exclusivo de marginais ou de policiais, né? E que aquilo não fosse algo que pudesse chegar à mão do cidadão. Já em relação ao que você me questionou, vamos lá. Hoje, e no Brasil inteiro, aliás, hoje não, desde sempre, os clubes de tiro são parceiros das polícias, das forças de segurança. E por que eu digo isso? Qualquer clube de tiro em que um policial busque, e aí eu te falo até por experiência própria, você vai ser extremamente bem recebido. É usual que os clubes não cobrem o aluguel do uso de pista para policiais, né? Então ali o policial vai gastar o insumo, a munição que ele usar, se for recarga, e se ele levar a munição, ele vai usar a própria munição dele para treinamento, né? E os clubes são, obviamente, os locais adequados para você efetuar disparo com arma de fogo e realizar treinamento. São fiscalizados pelo Exército, enfim, pela Polícia Federal. Então, ali dentro, realmente, é o local apropriado para isso. Muitas das vezes, esses policiais não têm condições de fazer esse treinamento dentro da instituição, até por falta, realmente, de recursos ou de locais apropriados para isso. Então, um exemplo que eu acho que deveria ser levado para todo o Brasil é o caso de Santa Catarina, onde o governador Jorginho fez agora, recentemente, um projeto, implementou, de convênio entre clubes de tiro, né, e forças de segurança. Então, foi feito ali um edital, né, e que esses clubes tinham que ter ali cumprir algumas exigências mínimas, né, para estarem aptos, e esses clubes aí se, né, colocaram à disposição
para ajudar no treinamento das forças de segurança. Né? Isso acontece já de uma forma não regulamentada ou regulada, né, em legislação em todo o Brasil, como eu falei, mas esse projeto é muito importante porque ele vai fazer com que aumente essa simbiose entre as forças de segurança e o cidadão armado legalmente, claro, né? E que normalmente possui uma experiência, um treinamento muito amplos relacionados à arma de fogo. Então, essa troca de experiências é extremamente positiva, principalmente para as polícias. Eu perguntei sobre essa ligação, né, da produção de pesquisa de pensamento e universo armamentista, porque vale lembrar que um dos momentos-chave, pelo menos dos anos 2000 para cá, em relação à segurança pública de modo geral, foi o debate sobre o Estatuto do Desarmamento, que foi 2003. Na verdade, começou em 1997, quando teve uma edição, se eu não me engano, de um decreto do governo Fernando Henrique, já começou a trazer ali como contravenção penal, e aí em 2003 a gente teve a promulgação do Estatuto do Desarmamento, que aí, só para a gente fazer um parêntese, deu muito resultado até hoje, né? Pois é. Não, e aí, com o Fernando Henrique, vale lembrar, Marcelo, a criação do SINARM. A criação do SINARM, então, que é o SINARM, sistema único. Até para o pessoal entender. Então, o SINARM é o controle de armas pela polícia, que é feito pela Polícia Federal. Né? Sistema Nacional de Armas e Munições. E ele, na verdade, é voltado, vamos dizer, para a defesa pessoal. É a arma que é ali que as pessoas chamam de para posse ou porte. Né? Ali para defesa do negócio ou da sua residência. Né? E o SIGMA, que é o do Exército, é o que regulamenta o CAC. Né? Hoje a gente está passando por um novo momento em relação a isso, que o Marcelo depois pode explicar um pouquinho melhor, mas em linhas gerais, a grosso modo, é dessa forma. Uma empresa de segurança, ela está no SINARM. Perfeito. Mas então, depois da, digamos assim, derrota, né, do Estatuto do Desarmamento, foi uma propaganda e tal, porque o povo apresentou a sua resposta, né, contrária àquilo. Então, historicamente, como é que funcionou, cara? 2003, a gente, como sempre, a gente tem, na época eu não lembro, mas hoje temos 513 deputados e 81 senadores que deveriam refletir a vontade do povo, né? E que, obviamente, a gente vê que não é o que acontece. E quando acontece, a gente tem alguns órgãos que também, com uma canetada que não tem voto, acabam destruindo um processo legislativo. Mas, outro papo. Mas a gente falando historicamente, o que aconteceu? Em 2003, a gente teve a promulgação do Estatuto do Desarmamento. E aí a gente vai falar bastante sobre isso aqui, se você me permitir depois, mas do processo de construção de narrativa. O referendo foi de 2005. 2005 então, foi depois disso. Porque, na verdade, a derrota do... O que se queria fazer com o Estatuto, que seria uma amostra que a população não queria e tal, foi o contrário. Então, né? Eu não lembro exatamente o percentual, mas... Sinta, assim, o Brasil, cara, eu brinco que eu tenho uma frase que eu digo que o Brasil ele cresceu no lombo da mula e com a cartucheira nas costas. Né? O brasileiro ele não desbravou o Brasil sem a utilização da arma de fogo. Até hoje, se você for em Mato Grosso, se você for nos Confins, você tem onça, você tem animais. Quem faz as leis parece que mora no Leblon, dentro do apartamento, no ar-condicionado. E acaba não entendendo a realidade do brasileiro de verdade. Né? Vide Rio de Janeiro. Mas enfim, a gente vai trazer um papo, eu vou trazer sobre isso. Mas em 2013 a gente teve o Estatuto do Desarmamento. Você imagina naquela época, a gente passou por isso, né? A comoção social que isso se criou. Porque estavam criminalizando cidadãos de bem. Olha o nome que quiseram impor, que não é o nome, né? Mas Estatuto do Desarmamento. A falácia que na época era propaganda de quem tinha uma arma em casa era bandido e começou a implementação da cultura do medo de quem poderia ter arma era polícia ou bandido. Então, se você não era policial, você era bandido. Tinha uma arma em casa, então aquela corrida para entrega das armas. A arma do crime era a arma do cidadão legal. Além da questão de dizer que quanto mais armas, isso foi dito até... Quanto mais armas, mais violência. Mortes ou mais violência. Só para eu terminar aqui a contextualização. Então a gente viveu aquele barril de pólvora, obviamente as pessoas reclamando. 2005 foram praticamente obrigados a fazer o referendo, que é o exercício direto da democracia, né? Vamos votar para ver o que é. Não tiveram a coragem, por uma estratégia, de botar no referendo se a pessoa queria ter o porte ou posse de arma de fogo. Não quiseram botar, muito pelo contrário, eles botaram a pergunta no referendo se era possível se continuasse o comércio de arma de fogo. Né? E a gente teve uma vitória esmagadora pela permissão do comércio de arma de fogo. E aí eu brinco até hoje, só para a gente contextualizar, eu não vou me estender muito,
se o povo decidiu pelo exercício direto da democracia através de um referendo ali, né, pelo comércio de arma de fogo, significa que o povo quer que você possa vender arma de fogo no Brasil. E se você pode vender para alguém. E esse alguém é quem? É o cidadão. Uhum. Se o cidadão hoje está impedido de comprar, que é exatamente o que acontece de uma maneira indireta hoje no Brasil, obviamente está indo de encontro à democracia, o exercício da democracia direta. Porque a direta legislação posterior ela foi completamente contrária àquele... Enfim, não, olha só, não tivemos legislação posterior. O Estatuto do Desarmamento, o Estatuto do Desarmamento, ele está em vigor desde 2003. Sim. Os decretos regulamentadores, as normativas infralegais que estão mudando de encontro, chocando ali. Muitas vezes, na maioria das vezes, ultrapassando inclusive preceitos constitucionais. Mas a gente fala disso no caminho. Não, eu estava pontuando isso na pergunta que eu estava falando para o Felipe sobre pesquisa, mundo acadêmico, porque foi muito forte no ambiente acadêmico, que é muito de centro-esquerda, digamos assim, mais progressista, uma análise negativa do referendo e uma análise positiva das campanhas de desarmamento, das ações normativas contrárias ao armamento civil, as pessoas terem a liberdade de se armar. E aí foram uma série de pesquisas, de levantamento de dados, muito enviesados, mostrando que a posterior, na década seguinte, redução no número de homicídios, como aconteceu no Sudeste, São Paulo, Rio, São Paulo, baixou muito, teria sido em decorrência dessas ações normativas, que é, na verdade, empurrando assim fortemente, mas para ver como esse impacto acadêmico ele é importante, como isso sustentou a argumentação normativa desses decretos, foi sustentando. Então, pesquisadores importantes lançaram artigos, papers, defendendo essa linha e era fruto desse debate. Então, a importância de a gente, de fato, fazer algum trabalho sério nessa área, porque isso gera resultados depois para todo um campo prático. Então, por isso que me chamou a atenção esse ponto. Felipe, você queria comentar? Não, eu vou ser mais polêmico aqui do que o Marcelo. Eu posso dizer hoje que eu considero a Lei de Controle de Armas do Brasil, vulgo Estatuto do Desarmamento, uma lei ilegítima. Tá? E vou explicar o porquê. Principalmente por não respeitar uma decisão de 63% dos brasileiros, que foi esse o percentual. Contrário à maior campanha, porque a maior propaganda... o investimento de nós, dinheiro... artistas e tal, tinha sido... Vou abrir aqui um parênteses e fazer um agradecimento ao Bené Barbosa. Importantíssimo. Porque foi uma figura importante, posso dizer, e fundamental dentro de um trabalho de conscientização e de combate a essa narrativa que foi feita de forma muito forte dentro da mídia tradicional, né? Então, nossos artistas encamparam também isso daí, né? Então, você tinha uma propaganda na televisão. Eu acredito que eles não imaginavam que seriam derrotados. Tá? Posso me arriscar a dizer isso. Na época, o referendo foi um teste também, porque a partir dele, caso eles tivessem obtido um resultado positivo, eles usariam essa ferramenta para outras coisas, né, em outras situações. E ali, com essa derrota, você viu que a gente nunca mais teve o uso desse instrumento dentro do país. Né? A gente queria, né? Hoje eu não sei, mas... Então, assim, lá foi decidido que a gente queria o comércio. Como o Marcelo falou, você vai vender arma para alguém. Segunda coisa, o que acontece? É um desarmamento seletivo. E aí eu também sou obrigado a relembrar as palavras do ministro Márcio Tomás de Barros à época. E ele dizia, vocês podem procurar isso na internet, no YouTube, que era ministro da Justiça da época, e ele dizia, o Estatuto do Desarmamento não foi feito para desarmar bandido. Ora, se ele não foi feito para desarmar bandido, ele foi feito para quê? Para desarmar justamente o cidadão de bem, indo contrário, de forma totalmente contrária àquilo que havia sido decidido pela população brasileira, né, de forma acachapante. Então, assim, hoje, principalmente políticos de direita, conservadores, que acham que essa lei é uma lei benéfica e a qualquer tipo de majoração de pena dentro desse estatuto vai atingir
a vagabundagem, está redondamente enganado. Né? Então, assim, essa lei, majoração de pena agora como projeto de lei 4149 de 2004... Imbecilidade. Né? Que majora para armas de uso restrito ou proibido, que são conceitos que podem ser alterados numa canetada, por exemplo, pelo presidente. Você pode transformar o calibre 22, como ocorreu, né, em um calibre, por exemplo, proibido. E você colocar na ilegalidade aí milhares, milhões de brasileiros. Mas então, assim, essa lei, ela não foi feita para desarmar bandido. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente apoia projetos no sentido de uma majoração de pena que vai recair sobre o cidadão cumpridor de leis e não sobre o bandido. Né? A gente sabe que, por exemplo, no tráfico, na associação para o tráfico, esse uso dessas armas proibidas ou de uso restrito vão ser absorvidas. Pô. Elas não vão ser sequer usadas para uma majoração de pena. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando trata dessa lei, né? E eu acho que o trabalho que a gente deve fazer, pelo contrário, é de que a gente altere e tenha, assim, uma nova lei de controle de armas. Óbvio que esse não é o momento político para isso, mas o que a gente tem que ter em mente é que essa lei é extremamente nociva para a população. Só para complementar essa questão dos nossos ditos políticos conservadores, me choca muito, me causa muita estranheza quando a gente está lidando com políticos conservadores e você vê esses políticos votando a favor de mais controle do Estado. Sim. Entendeu? Eu entendo, cara, que um político conservador liberal, que é o que se prega, é a onda Bolsonaro, que todo mundo foi eleito com arminha e tal, eles acabam não entendendo que o Estado ele não tem a capacidade, nem tem competência e hoje nem tem moral para você controlar o cidadão. Né? O combate à segurança pública, quando a gente fala de armamento civil, e é uma coisa que é bom deixar claro, a segurança, o armamento civil não tem nada a ver com segurança pública. Eu ia chegar lá nesse ponto. Né? Mas vamos lá, então vamos chegar para frente. Esse é um ponto importante, justamente porque houve uma confusão enorme nesse sentido. Sim. Mas antes de passar para esse tópico específico, eu queria que você falasse um pouco que é o preâmbulo ainda no início. Nós estávamos falando sobre o impacto da cultura. Sim. E da própria liberdade de se armar e tudo mais. Como isso mudou no Brasil, digamos assim, nos anos 80 e 90. Eu lembro que de vez em quando circula na internet, por exemplo, propagandas das lojas Maple, das lojas antigas, que se encontrava, americanas, comprava. E aí é um contrassenso em relação à própria segurança do país, porque o país era muito menos violento, muito menos homicida, muito menos assassino, no entanto você tinha uma circulação maior, especialmente no interior, como você bem disse. Né? Vamos falar de termos históricos aqui. Um dos primeiros relatos que a gente tem do desarmamento, né, em termos de controle populacional, está na Bíblia, Samuel 13, 19, lá, quando os filisteus eles vão lá, pegam os hebreus e proíbem os ferreiros de estar lá. Eu trouxe até aqui, né, o trecho, né, numa tradução. Ora, em toda a terra de Israel não se achava um ferreiro, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Então, obviamente, ali começou um controle totalitário. E todos os regimes totalitários, historicamente, a primeira medida é desarmar o outro povo. É simples assim. Quando você quer dominar alguém, o que você faz? Você tira as armas para você aumentar o seu poder. É simples, cara. Você não vai conseguir diminuir. Quando a gente vem ali também, já na formação dos Estados Unidos, já em contrassenso ali, a gente tem a primeira emenda que determina a liberdade de expressão. E a segunda emenda garante o quê? O direito a acesso à posse e porte de arma de fogo. E se diz muito na doutrina que a segunda emenda garante a primeira, porque você não consegue ter liberdade de expressão se você não tem condições de manter a sua liberdade. Então, cara, é muito óbvio, né, pelo menos partindo de premissas objetivas, tirando, como a gente estava falando, aquelas premissas ilógicas que se faz hoje a formação acadêmica, o estudo acadêmico ali, é muito óbvio que o direito à legítima defesa ele é natural. E você se defende com as melhores ferramentas que você tem. Como é que você defende sua vida? Da melhor forma possível. Não, e é uma coisa importante, porque é o seguinte, o Felipe me corrija, não há em nenhum movimento, mesmo talvez na referência do ProArmas americano, ou NRA, National Rifle Association,
nem mesmo no NRA há um movimento de contestação à oficialidade, ou seja, você não vai contestar o poder último do Estado, que é a violência é legítima, né? Ao contrário, na verdade, todo o trabalho, como vocês bem explicaram, no stand de tiro, um policial vai ser bem recebido. Sim. E ele tem até um ambiente ali amigo, digamos assim. Então, Felipe, queria que você falasse um pouco desse ponto que foi muito polêmico, inclusive foi polêmico na campanha do presidente anterior, do Bolsonaro, que se confundia, se imputava. Não, a única campanha de segurança pública que ele tem é armar a população. Então, como que isso pesou no movimento do Proarmas, na discussão sobre o armamentismo, como isso ficou assim, um entrave que atrapalhou muita coisa, eu imagino que atrapalhou até digamos assim, os objetivos, né, da instituição, porque se confundiu, se colocou esse embuste para confundir e isso circulou na opinião pública. Mais uma narrativa, né, Luiz? Assim, a questão da segurança pública, ela não, de forma alguma, se confunde com o direito à legítima defesa. O que a gente pode aqui até elocubrar é a situação de você, através do armamento civil, você criar uma situação, né, um ambiente em que aquele que quer praticar um crime se sinta um pouco mais ameaçado. Ou que você coloque dúvidas na cabeça dessa pessoa, porque ela vai ter um enfrentamento do outro lado. A realidade no Brasil deixa essa pessoa muito tranquila, porque ela sabe que a maioria, ou grande parte da população brasileira não tem acesso a esses equipamentos, né? Então, assim, é uma questão de uma dissuasão racional, como nós chamamos, no caso de você ter realmente, criar dentro de um ambiente uma dúvida naquele que quer perpetrar um crime, né? É simplesmente isso. Né? Não tem nada relacionado à questão de segurança pública ou políticas de segurança pública. Né? Há um reflexo indireto, obviamente, e aí a gente também chega numa questão que eu acho bem interessante, porque aquele discurso de mais armas, mais mortes e mais violência, ele foi colocado à prova. Porque bem ou mal, aliás, a gente tem que também ser justo aqui, a questão do armamento ela começou a ser flexibilizada no governo do Michel Temer, né? E o discurso do Bolsonaro inflamou isso daí no país, né? Trouxe isso à tona, né? A superfície para que fosse discutido, mas a gente já começou ali no Temer a ter uma flexibilização. Esse aumento de pessoas com acesso a armas de fogo não fez com que explodisse, por exemplo, o número de homicídios, muito pelo contrário, a gente teve marca histórica de redução de homicídios, se eu não me engano, em 2000 Não, de 2018 para cá, exatamente. 25 mil em 3 anos, um impacto muito grande. Continua, mas só com uma observação. Me responde se a repercussão, a propaganda, a difusão que você criou, especialmente no início do governo Bolsonaro, pode ter atrapalhado, não por desejo, mas indiretamente o movimento de ampliação dos CACs e dos clubes e tal. Enfim, depois vocês comentam. Posso falar Bom, então, assim, concluindo, o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu quero dizer é que essa narrativa, simplesmente isso, essa narrativa ela foi destruída, ela foi desmontada. Não há essa relação direta. Pura e simplesmente é isso. Então, essa questão, para mim, é uma questão superada. Em relação ao que a gente pode chamar de politização do armamento civil, eu costumo dizer que essa politização, na verdade, ela começou muito antes. Ela começou lá com Vargas, aqui no Brasil, principalmente, né? E depois com o próprio Fernando Henrique Cardoso. Para mim, o grande mentor disso tudo, né? É o Fernando Henrique Cardoso. E aí a gente tem realmente uma politização ali, quando ele começa a tirar, por exemplo, né, a questão da contravenção, que ele mudou, do porte de arma. O que foi exatamente isso? Foi um decreto que ele fez, se eu não me engano, não lembro qual foi o instrumento normativo, mas que ele passou a punir, né? Houve a punição da pessoa através da contravenção penal. Então houve um aumento de pena, alguma coisa. Para quem tivesse portando arma de fogo. Não que fosse liberado, não era. Mesmo arma legal? Isso, já começou a ser, entre aspas, tá? Crime você portar sua arma de fogo ali. Sim, ao invés de manter na residência e tal. Isso, deixou de ser uma contravenção e virou um crime, né? Com a majoração de pena, inclusive. Mas, Marcelo, desculpa, Felipe. Não, mas aí você pontuou, então é isso. Eu acho que a politização ela ocorreu antes, houve uma
uma reação por parte do Bolsonaro, que muito antes, inclusive, da campanha para presidente, como deputado, já levantava essa bandeira, né? E com aquilo que é o mais importante, né? Quer dizer, mostrando que o bandido, o cidadão armado, né? Ele coloca realmente um temor, né, no bandido, e que você tem como, por exemplo, né, nos Estados Unidos, a cultura de que você evita ou você, né, impede uma formação de um Estado totalitário, né, porque você realmente dificulta uma intenção totalitária dentro de um país. Não, e uma pesquisa, a gente falando aqui, eu estava falando de pesquisa, né, uma pesquisa fundamental é perceber, isso se trabalha muito em criminologia, quais são as ações dissuasórias sobre o criminoso, pensamento criminal. Sim. E todo mundo, né, a obra do Quintela com o Bene Barbosa traz um pouquinho disso, aquele outro livro também que se tornou muito popular no Brasil, daquela pesquisadora inglesa. O Benê fala muito desse livro. Qual é o nome Fugiu agora. Depois a gente coloca nos comentários. Mas como, na verdade, o bandido, né, o criminoso, quando imagina que alguém está portando uma arma, ele tem um outro raciocínio sobre aquela ação, modifica completamente a sua ação. Mas, Marcelo, sobre essa questão que eu tinha falado, a provocação que eu fiz, na verdade, não foi, claro que não foi intencional, mas a pergunta é, será que quando se tornou uma ampliação de canais, de gente falando de como se tornar CAC e tudo mais, não criou um holofote que não existia antes no mundo do tiro? Essa foi a provocação que eu fiz, não que foi desejado, obviamente, isso. Entendi. Deixa eu só pegar um gancho aqui do Felipe antes de eu te responder isso. Mas óbvio que o marketing aumentou a procura, que foi bom, tá? Não foi ruim, foi bom que a gente conseguiu esclarecer muita coisa. Só para abrir um parecer, o que está acontecendo hoje, tivesse acontecendo há 10 anos atrás, o tiro esportivo tinha morrido. Então. E não cabe, que a gente não teria tanta representatividade. Mas não cabe deixar, eu nunca canso de repetir que o tiro esportivo foi o esporte que trouxe a primeira medalha olímpica do Brasil, em 1920, na Antuérpia. Então, e de uma delegação de 24 atletas, 7 eram do tiro esportivo. Sim. Então, o tiro esportivo não é um esporte novo, o tiro esportivo não é um esporte que chegou agora, o tiro esportivo não é... Muito pelo contrário, o tiro esportivo faz parte da criação do Estado brasileiro, tá? As 3 primeiras medalhas. As 3 primeiras medalhas. Ouro, prata e bronze. Todas no tiro. Todas no tiro. E aí, para complementar, cara, só essa questão da politização do armamento. Primeiro, como eu falei, o armamento civil não tem nada a ver com segurança pública. Ponto. Por quê? O cidadão que ele vai usar a arma para a defesa pessoal, daí depois a gente vai falar do esporte, que é uma outra vertente, para a defesa pessoal, ele só utiliza a sua arma de fogo para aumentar a percepção de segurança, né? E segundo, quando o Estado falha. Então, todas as outras políticas de segurança falharam, o Estado falhou. Ele é obrigado a lançar mão da única ferramenta efetiva que tem para ele combater um crime que está sendo perpetrado por ausência de políticas públicas do Estado. E quando a gente fala de política pública, não é o combate. O combate como segurança pública é o erro de todas as instituições. A segurança pública, as políticas efetivas de segurança pública, elas são preventivas. Você trabalha com a inteligência, com o aumento da dignidade, cara, saneamento básico faz parte de segurança pública, iluminação, ordem pública. Então, quando você começa isso, que você está falando, mas o cidadão não pode ter uma arma de fogo, mas calma aí, o Estado está completamente ausente para mim, você quer que eu faça o quê? Eu sempre, quando a gente está falando isso, eu estou dando alguma palestra, eu estou falando, eu penso no processo de favelização do Rio de Janeiro. Nós somos cariocas, né? E aí seria uma política pública, tá? Você imagina que se uma proposta de política pública, eu estava falando nisso no último congresso que eu fiz de direito de políticas públicas, enfim. E aí eu falei, então vamos falar do processo de favelização, né? Pessoas ali humildes que chegaram, às vezes um grupo pequeno de pessoas dominaram uma região inteira e começaram a praticar atrocidades. Aí não estou falando da imposição do sentimento, do medo, nem da alternância de valores que foi criada naquele momento. Mas se tivesse uma política pública de armar todos os cidadãos de bem naquela volta, será que a gente existiria hoje o controle do Estado paralelo? Entendeu? Então, a sensação de segurança através do efeito auréola dentro ali seria uma proposta de política pública à época. Hoje não adianta.
Até porque a escalada armamentista entre polícia e crime organizado começou quando o fuzil apareceu nos anos 80 na Rocinha. E aí começou uma escalada, não porque algum clube de tiro utilizasse fuzil. Não tinha, né? Exatamente. Mas assim, vale lembrar que quando apareceu o fuzil na década de 80, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, a polícia demorou quase 10 anos para igualar as forças. Mais de 10 anos para igualar as forças. Né? Então, eles continuaram combatendo com armas com poder muito inferior e combatiam ali porque a gente ainda tinha um respeito. Mas só para a gente chocar, esse exemplo que eu trouxe para a gente tentar ilustrar a categoria é que, obviamente, que se a gente tivesse certeza que toda casa tivesse uma arma de fogo, a gente teria índices de diminuição de assaltos à residência. É a mesma coisa que se eu botasse um cachorro brabo em toda a residência. A gente não teria. Interior. Por que não haviam assaltos no interior antigamente? Porque o fazendeiro, o produtor rural, ele tinha obrigação de ter uma arma para combater animais, etc. Então ninguém ia chegar numa fazenda, opa, vim te roubar. Né? E aí vale lembrar que em Minas Gerais, no Estatuto do Desarmamento, nesse processo, e aí olha como é que o Estatuto não foi feito para a gente salvar os cidadãos de bem. Quadrilhas especializadas denunciavam armas ditas ilegais que não tinham registro ou com registro emitido da polícia. A polícia ia lá, apreendia aquelas armas. O que acontecia com aquelas propriedades logo depois? Eram assaltadas. Quer dizer, o Estado passou a trabalhar para essas quadrilhas efetivamente. Então, isso, essa percepção de segurança, a politização do armamento civil, a gente tem que partir de premissas objetivas. O que é uma arma de fogo? É um objeto inanimado. Ela pode ser uma faca, né? Alguma coisa nesse sentido, para você produzir sua defesa. Então, quando a gente fala, cara, da politização, a gente precisa voltar, sair do politicamente correto, que são o que faz a gente digerir, traçar premissas objetivas e a gente vai produzir conhecimento nesse sentido. No que tange ao marketing que o governo Bolsonaro trouxe, a luz que ele trouxe para isso, não a foi politização... o governo em si, mas na verdade toda a base, né? A gente entendeu duas coisas. Primeiro, a demanda reprimida que o brasileiro tinha, porque até 2018, por mais que a gente falasse, as pessoas tinham a falsa impressão de que era proibido você praticar o tiro esportivo, ou que era por fora a criminalização, o preconceito. Todos nós, atletas, já sofremos preconceito dentro de casa. Ei, Marcelo, né? Quantas vezes você não recebeu no seu clube, de 2018, 2019 para cá, pessoas que diziam eu não sabia que era possível todo dia, até hoje. Praticar. E aí você vê a alternância. Quando o atual governo assumiu, quantas perguntas já não tiveram? Mas vocês não foram fechados? Então, como que isso impacta, né, no mundo? E, em verdade, cara, o esporte, ele não tem que estar atrelado a isso. Por isso que hoje uma das nossas brigas do ProArmas é que deixe de ser uma política atrelada a governo e passe a ser uma política de Estado. Entendeu? Não tem que ser política. O tiro esportivo ele não tem que estar atrelado a político A, político B, político C. É uma política de Estado, é um esporte. O artigo 217 é muito claro da Constituição Federal, de você poder fomentar o esporte. É simples assim. E a gente hoje vem sendo criminalizado todos os dias. Felipe, o ProArmas sofreu muito com isso, com essa digamos assim, vamos acabar com, né, como se fosse uma milícia do armamento, como se, na verdade, todos se juntassem para fazer uma organização. Como que isso figurou para vocês enquanto movimento, digamos assim? Né? Então, isso é uma relação bem perigosa, porque assim, leva para alguns caminhos muito, muito sombrios. Claro. Né? E, na verdade, o que o ProArmas ele trabalha, e às vezes as pessoas não entendem, o ProArmas é uma associação de CACs. O ProArmas é uma associação que congrega pessoas do esporte, obviamente. A gente tem um trabalho muito forte na parte desportiva. Né? Fizemos audiência pública em Brasília com o ministro dos esportes. Na época, ele mandou o sub dele porque ele estava no Pan-Americano, mas ele deu todo o suporte para a realização dessa audiência pública, onde a gente pediu que o Ministério do Esporte assumisse um papel de protagonismo nisso, na condução do tiro desportivo. Né? Porque realmente, para mim, não é aceitável que o tiro fique submetido, por exemplo, ao Exército.
né? Ou a Polícia Federal, que seja. Isso não é questão de segurança, isso não é tratado em país do mundo, nenhum do mundo dessa forma. Então a gente realmente tem que trazer o esporte para sua condição de esporte. E deve ser tratado dessa forma, que aliás é um esporte tradicional no país, trouxe as nossas primeiras medalhas, como o Marcelo falou, são motivo de orgulho. Nós temos atletas aí de alto desempenho aqui no Rio de Janeiro, na categoria do IPSC, que não é olímpica, mas é uma categoria de esportivo muito importante. Ele foi o 6º colocado no Mundial que aconteceu agora na República Tcheca. Que é IPSC? É um tiro uma modalidade prático, uma modalidade de tiro, de tiro prático, que simula algumas situações, enfim, tiro em deslocamento, em tempo, enfim, é uma modalidade muito interessante. E então, assim, esse trabalho ele é feito. E a gente tem também a parte da defesa pessoal, né? Então, você querer considerar que a pessoa que quer ter um armamento para se defender faz parte de algum grupo paramilitar, principalmente aqui com a cultura do Brasil, do brasileiro, né? Chega a ser até uma coisa... Eu vou só dar os índices, assim, né? Quando uma impressão pessoal, eu sou instrutor de armamento de tiro credenciado da Polícia Federal também. E eu aplico as provas para as pessoas que querem adquirir arma de fogo, né? E lá no IAT Clube de Tiro, a gente eu acompanho muito de perto o público que vai. 24% são mulheres, tá? Olha. O público feminino nosso é muito grande. Cara, 60%, eu acho que é 62%, 63% tem acima de 50 anos. Já tem uma maturidade. Acima de 50 anos, porque, querendo ou não querendo, infelizmente ainda lutaremos e venceremos. É um esporte muito caro. Claro. Né? Então, quando eu vejo uma reportagem dessa de grupos para-armados, eu lembro dos meus velhinhos. Eu tenho atiradora minha com 84 anos. Atleta com CR, que compete com a gente lá, médica. Então, quando eu vejo essa criminalização da mídia, que assim, que parte assim, de uma falácia, de uma mentira, de uma ilação completa ali, eu já estou habituado, já tenho casca, mas eu fico ofendido por essas pessoas. Porque isso repercute. Né? Que contribuíram a vida inteira pagando seus impostos, que praticam esporte, pessoas que saíram da depressão nos clubes de tiro, que é o único ambiente social, às vezes, que frequentam, que estão ali diariamente treinando, competindo, brincando, falando, levando a sua família, levando seus filhos. Enfim, eu vejo isso. Acho que uma pessoa que tem essa percepção, nunca foi numa competição de tiro, nunca foi um evento. É maravilhoso. Vem cá, agora uma coisa bem beabá, né, digamos assim. A gente está vendo, os clubes de tiro têm esse, como, né, o IAT tem essa vertente para preparo para proteção pessoal, para você obter, né, essa permissão, e a questão do esporte. Para quem não sabe do zero, como que alguém se torna tanto um atleta de tiro como alguém obtém, sendo, né, pessoa física ou jurídica, obtendo o direito de obter... Eu vou pedir para o Marcelo responder isso aí, mas, Marcelo, quero te lembrar o seguinte, a gente tem no Brasil a questão de... E aí, mais uma vez, a gente tem que dar parabéns aos nossos atletas, porque eles partem já de uma posição de inferioridade, visto que aqui no Brasil, né, Marcelo, para você iniciar, para você poder tirar o CR, a idade mínima é de 25 anos. 18 CR é a autorização. 18 anos, 18 anos. CR é autorização. Autorização. 18 anos você pode, mas você só pode comprar o seu equipamento com 25 anos. 25. Por que esse lapso? Qual é a base desse... Requero. Como tudo... Cara, eu sou atleta de judô também, tá? Eu sou faixa preta de judô e jiu-jitsu. Eu comecei a treinar com 4 anos de idade. Meu ápice, né, foi com 16, 17 anos. Sim. Eu estava entrando ali. Com 23, 24 eu já estava praticamente aposentado. Sim. Ponto. É vida, é o ciclo do atleta. Acabou. É impossível você começar a preparar um atleta a partir de 18 anos. Existe hoje a possibilidade do menor ter CR no Brasil? Existe. Com autorização judicial, com uma burocracia invencível, etc, etc, etc. São pouquíssimos no Brasil. Tá? Pouquíssimos. Então, essa percepção de você começar a criar um atleta muito tarde, você limita os nossos atletas nas Olimpíadas, você limita os nossos atletas em grandes competições. Então, poderíamos estar sendo destaques muito maiores. Beleza? Acho que é isso. Isso. Arma de pressão. Mesma coisa. Né? Enfim. Não, eu queria que você explicasse, porque assim...
Hoje, arma de pressão você pode comprar sem ter CR. Não é isso? Marcelo, me corrija aí se eu estiver enganado. Né? Em tese, você pode ir para alguma região e efetuar disparos com esse equipamento de pressão. Né? Mas no clube você tem que ter vulga arma de chumbinho. Né? Agora, dentro de um clube de tiro, se você levar uma arma de pressão, você obrigatoriamente tem que ter uma autorização tem que específica. Ter um CR. Sim, por isso que a gente fala que a produção acadêmica é extremamente importante. Por quê? Claro, ela vai dar base para quem está fazendo essas atrocidades, aí se você quiser a gente vai delineando cada atrocidade que a gente está vivendo, elas são completamente fora de uma realidade, fora do conjunto fático. Não tivemos um caso de ninguém que tivesse se machucado dentro de clube de tiro. Tal. Inclusive, o tiro esportivo é um dos esportes mais seguros do mundo. Tá? A gente tem tantos protocolos de segurança que é praticamente impossível uma pessoa se machucar dentro de um clube de tiro. Né? É impossível. Se machuca muito mais gente no futebol do que num clube de tiro. Né? Enfim. Então, quem pode ser, aí te respondendo, né? Quem pode tirar o CR hoje? E aí no Brasil a gente tem essa jabuticaba, né? Que é a arma para defesa pessoal e a arma para esporte. São sistemas diferentes. A gente tem o Sinarme, que é da Polícia Federal, gerenciado, que aí são das polícias civis, né? Polícias federais, e para os cidadãos que querem ter o seu equipamento para defesa pessoal. Agora vai fiscalizar os CACs, mas a gente vai falar sobre isso no finalzinho. E a gente tem o Sigma, que registra, além das armas dos militares, das polícias militares, também registra as armas dos atiradores esportivos, colecionadores e atiradores. E aí, só para a gente voltar, só para o nosso público entender, para você ser um atirador desportivo, você precisa ter um CR, que é um certificado de registro. Você bate na porta do Exército, eu quero ser um atirador desportivo. E aí, para você ter esse CR, você tem que comprovar, né, ser maior de 18 anos, idoneidade moral, residência fixa, ocupação lícita, comprovar capacidade psicológica atestada por um psicólogo credenciado na Polícia Federal, capacidade técnica também por um profissional credenciado à Polícia Federal, por um instrutor de armamento de tiro credenciado na Polícia Federal. E são então, depois que você consegue comprovar isso tudo, você vai dar entrada no seu processo lá de CR e depois de um tempo, né, um tempo bem razoável, o Exército vai deferir ali. Esse tempo varia de quanto a quanto? A gente já teve processo de 1 ano aí, para concessão de CR ou mais. É uma prestação de serviço muito ruim, tá? Muito ruim. Propositalmente, obviamente, né? Não culpo os militares que lá estão, porque são pouquíssimos recursos para muito trabalho. Entendi. Né? Mas, Marcelo, a gente tem que lembrar que eles são um serviço público e dentro pago, do processo pago dentro de um processo administrativo que tem prazo. Sim. E que não é sequer respeitado. É gerado uma guia de pagamento. Sim, é pago. De forma geral, quanto custa essa... Cara, hoje uma pessoa, para ela se tornar um atirador desportivo, ela vai gastar em média uns R$2.500 a R$3.000. Todo o trâmite. Porque ela precisa estar filiada a um clube de tiro, ela precisa fazer todo um trâmite. Não é barato. Né? E aí a gente volta àquele tópico, né? Você acha que desculpa a expressão, mas o vagabundo vai se submeter a essa legislação? Óbvio que não. Até pelo registro, né? O cara vai demorar 1 ano para ter um fuzil, cara. Para ter CR, para depois pedir uma autorização para... Cara, é surreal. Mas enfim, vamos lá, vamos continuar a nossa brincadeira aqui. Depois que você tem um CR, para você ter a sua primeira arma como atirador desportivo, você tem que, além de todos esses requisitos, você tem que ter mais de 25 anos. E agora, né, de 2003 para cá, você tem que comprovar praticamente todos os requisitos novamente para cada aquisição de um equipamento. Tá? Então você vai lá, você comprova tudo, aí você pede uma autorização para aquisição. Eu estou mostrando como é que é a dificuldade para a gente sustentar. Mas cada novo pedido de arma paga-se uma nova guia. Nova taxa, nova guia e tal. Novo psicólogo. Aí você pega uma autorização comprovando isso. Depois da autorização, o Exército vai falar, ok, você pode comprar seu equipamento. Aí você vai na loja, compra, você emite uma nota fiscal, você dá entrada no seu certificado de registro, que chama CRAF. Depois que sai o CRAF, você dá entrada na sua guia de treinamento, né, que é a guia de tráfego, para você levar o seu equipamento. Pronto. Depois de uns 2 anos, você tem sua primeira arma.
Beleza? Obviamente que esse tempo, eu estou falando aqui, mas de uma maneira hiperbólica, mas esse tempo não é incomum que isso aconteça, pode ser num tempo mais reduzido, obviamente, dependendo de onde cair. E isso é arma para ter em casa e no clube, né? Não, para você se deslocar hoje da sua casa para o clube. Eu nem vou falar do porte de trânsito aqui, que senão a gente vai brigar e a galera vai surtar, mas é da sua casa desmuniciada, tá? Levar da sua casa desmuniciada para um clube de tiro. Beleza? Beleza. A arma para o cidadão, para a defesa pessoal. E aí a gente vai entrar em outra seara. Então, a arma para o atirador desportivo é um equipamento, é uma raquete, é um kimono, é alguma coisa. Ele precisa comprovar essas burocracias, mas ele está atrelado a manter essas habitualidades, manter tudo ali. Beleza? Sim. Então, vamos lá, depois a gente fala mais sobre isso. A arma para o cidadão. Além dele ter 25 anos e cumprir todos os requisitos. Agora, em que pese o artigo 4º da Lei 10.826 falar que ele precisa somente declarar efetiva necessidade, e aí a gente tem que entender que declarar é um ato unilateral, eu declaro para você o que eu quero. Perfeito? Sim. O STF alterou a legislação através de Madin, o decreto 11.615 avocou essa interpretação. Quando? O decreto 11.615 de 2023 avocou essa... se eu não me engano, foi em 2023 com 11.666, 366 e depois agora com 11.615. Enfim, mais em 2023, depois do governo Lula. A DIN foi de 2022 e o decreto avocou essa interpretação. Dizendo o seguinte, que para você comprovar a efetiva necessidade, você não basta declarar, como diz a lei. O que, na verdade, quis dizer o legislador, não era que você tem que comprovar a efetiva necessidade. Opa! Aí a gente passa para uma outra significação, né? Um outro significado da palavra. Quando eu comprovo, eu tenho que comprovar para alguém. Não é mais um ato unilateral. Tá. Entendeu? E essa comprovação, hoje, é praticamente impossível de ser feita. Nós tivemos casos de pessoas que foram assaltadas e foram indeferidas porque não comprovou a efetiva necessidade. E quem avalia essa... Então, quem avalia é o delegado de Polícia Federal, né, da região. Então, é outra coisa que causa uma insegurança jurídica, porque a autoridade concedente, eu não estou falando aqui criticando os delegados, né, obviamente. Mas pode ter uma cabeça, uma sentença... Mas há uma divergência de entendimentos absurda e essa divergência, essa subjetividade no entendimento causa insegurança jurídica. Então a gente não tem padrões específicos. Você pode ter uma arma de fogo? Não sei qual delegacia. Não é critério objetivo. Não é critério objetivo e é curioso porque a responsabilidade não vai deixar de ser daquele que tem a posse, né? Exatamente. Né? E aí, quando você vê essa insegurança e pipocando decisões, aqui pode, aqui não pode, aqui pode, aqui não pode, a gente não tem um parâmetro, não tem segurança jurídica. Há um direcionamento de privilégio para alguns e há um detrimento de outros. Como é que sabe de onde, o que determina isso? O lugar que você mora. Tá. Simples assim. Né? Simples assim. Então, essa desigualdade de entendimentos, essa falta de critérios objetivos, não foi na lei, que a lei deixou claro o que era, né? Isso foi trazido à seara constitucional, que não deveria ter sido feito, na minha opinião, né, com as ressalvas necessárias ali, mas foi levado à luz por uma seara judicial, decidido por um tribunal que não deveria ter interferido numa legislação ordinária, que estava em vigor desde 2003, né, e trouxe um enorme prejuízo para os cidadãos e para os atiradores desportivos. E aí sim, qual é a única saída hoje de uma pessoa ter uma arma em casa? Através do tiro esportivo. Então, hoje a pessoa acaba não tendo mais a opção. Isso é um absurdo, porque nós queremos no esporte somente atletas. Brecou Impede. Hoje é impeditivo, praticamente impeditivo, que um cidadão consiga comprar uma arma de fogo. Para defesa pessoal. Para defesa pessoal, o que é um absurdo. Eu posso dizer que nos últimos 2 anos, se a gente for aqui no Rio de Janeiro, a questão do porte... todos os pedidos foram indeferidos nos últimos 2 anos. Não saiu sequer um porte de arma de fogo no Rio de Janeiro. Vocês têm uma dimensão... É possível ter algum dado nacional, assim, na comunicação com outros centros, com o ProArmas? Você sabe? Não, aqui em Rio de Janeiro a realidade é essa. Mas isso é até uma questão interessante da gente fazer um levantamento através da lei de acesso à informação.
Como está nos outros... Como está nos outros estados. Aqui no Rio a coisa está nesse pé. Felipe, a gente falou, né, do NRA e existe algum exemplo? Eu sei que né, os autores na literatura já trazem isso, né? Casos de países em que é mais assim, a gente poderia mirar nesse exemplo. É mais conhecido o caso americano, mas tem outros países em que faz essa relação de existe uma liberdade de tiro e de armamento e tudo mais, e nem por isso repercute, né? Não, de forma alguma repercute negativamente. Vocês trabalham com alguma, olha, a gente poderia chegar Sim. mais perto dessa legislação, é razoável, não é nada, tem controle, Suíça. seria mais sensato. Suíça é exatamente, para mim, é o caso, depois dos Estados Unidos, um grande exemplo, onde você tem um acesso mais facilitado, inclusive fomentado pelo próprio Estado, né? Que é um exemplo muito interessante. Então, lá quando você dá do seu serviço militar, você recebe um armamento, que você faz o treinamento com esse armamento, você encerra o seu serviço militar e você leva para casa de presente aquele equipamento. E é obrigado a participar de uma competição pelo menos uma vez ao ano e tal. Esse é o país que realmente... E temos exemplos ao contrário, né? Por exemplo, Inglaterra. Inglaterra ela vem sofrendo com a violência diuturnamente e vem discutindo muito diariamente ali a questão de voltar a ter uma cultura armamentista. De forma irrestrita. Porque na Inglaterra, apenas as unidades especiais têm acesso à arma de fogo, né? O policiamento, por exemplo, ostensivo comum, ele é feito sem arma de fogo. Então, devido a essa questão toda relativa à própria segurança, está sendo realmente debatido o retorno ao uso, o emprego da arma de fogo. Tá? Agora, eu queria fazer aqui um apontamento, eu trouxe um material aqui que eu acho que é interessante a gente trazer e raciocinar e pensar um pouquinho em cima, que é a relação, na verdade, aos direitos humanos, né? A gente fala muito aqui de direitos humanos. Sim. E o Brasil ele é signatário, né, do Tratado do Pacto de São José. Sim. E o Pacto de São José ele traz algumas coisas que são internalizadas na nossa legislação, a partir do momento que a gente assinou, e que eu acho que a gente deveria debater um pouco em cima, ou pelo menos ficar aqui como uma sugestão para debate, enfim. Sim. Tá? Então, assim... primeira coisa que nós temos que ter em mente é a seguinte: o direito à legítima defesa não é uma concessão do Estado. Perfeito. Ele é um direito humano, natural, né? Anterior e superior ao próprio Estado. Esse direito está protegido não só na nossa Constituição, mas também no Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, né? Então, status jurídico do Pacto de São José, né? É um tratado internacional de direitos humanos, ratificado pelo Brasil em 1992, pelo Decreto 678, né? Possui status de norma supralegal e é reconhecido pelo STF com repercussão geral, né? O que acontece? O Pacto de São José protege o direito à vida, né? A integridade física, a liberdade e a segurança pessoal. No seu artigo 4 ele diz: toda pessoa tem direito à vida. Sim. E esse direito deve ser protegido pela lei. No artigo 5º, toda pessoa tem direito à integridade física, psíquica e moral. Se você tem direito à vida, você tem necessariamente, obrigatoriamente, direito aos meios necessários para protegê-lo. Ou é uma norma vazia. Né? Então, que sentido faz garantir o direito à vida se você não pode defendê-la? Segundo questionamento, que sentido faz garantir sua integridade física se na hora em que sua vida estiver em risco, você tiver que esperar a sorte ou boa vontade do Estado? Perfeito. Né? Não, a legítima defesa não é uma questão de segurança pública, é uma questão de dignidade humana. Né? Então, violação de direitos humanos para os nossos defensores dos direitos humanos. Negar ao cidadão acesso aos meios necessários para proteger sua vida, sim, incluindo armas de fogo, não é apenas uma política ruim, é uma violação dos direitos humanos. Tá? É negar a dignidade, a liberdade e a própria existência do indivíduo. Então, quando alguém defende o desarmamento civil, na prática está dizendo que a sua vida não te pertence. Está afirmando que você é propriedade do Estado, que só o Estado decide se você vive,
Se você morre ou se você pode se proteger. Então, essa é a proposta que eu trago aqui para a gente poder... Não, é fantástico isso que você trouxe, porque é uma questão... Quando no direito se fala muito de questões principiológicas, né? O direito foi moldado por esses princípios e você traz algo elementar. E na verdade, joga a gente percebe a hipocrisia, a gente não precisa nominar, né? Mas várias figuras políticas que se colocam contrárias, mas quando, em qualquer necessidade, vão buscar proteção legal de policiais armados. Pergunta, né, para esses que têm escolta se eles Luiz, andariam sem o desarmamentista não é pros outros, o desarmamentista não é aquele que não gosta de armas. É aquele que quer ter o monopólio dessas armas. Exatamente. Esse é o verdadeiro desarmamentista. A gente volta ao início da conversa. Uma questão de controle, único e exclusivamente de controle social. Você quer ver mudar a concepção de um desarmamentista e ateu? É quando o vagabundo tá entrando na casa dele. Meu Deus, cadê minha arma? Sim. Não, eu sempre... É simples assim. Eu menciono um caso que... Isso no ambiente assim, universitário, acadêmico, né? Um colega, né? Um professor, sempre uma visão mais progressista, mais de centro-esquerda e tal. Ele, numa ocasião que é uma das tristezas do Rio de Janeiro, no Rebouças, ele dirigindo... com a esposa ao lado e atrás a cadeirinha o bebê atrás. Isso, vagabundo batendo com uma arma no vidro. E daí ele contando, a vontade era dar um tiro. Daí eu falei assim, mas justo você? Entendeu? Que fazia, né, tinha toda uma visão diferente. Mas foi tão natural, tão reflexo quando ele disse isso, porque assim... E você fica tomado, assim, só de ele contar a angústia, e Luiz, que é uma angústia que muitos... Essa narrativa ela vai tão longe que ela vai chegar nos próprios policiais, tá? Já existem projetos do governo que visam aqui no Brasil fazer com que os policiais tenham acesso à arma de fogo somente em serviço. Eu queria entrar num ponto aí muito importante, que é o seguinte, o que tanto a prática, né, para a defesa, mas também o esporte, a prática do tiro, ela contribui para elementos da organização pessoal, como autocontrole, preparo, antevisão, né, disciplina. O que essa atividade traz de positivo? Marcelo, como ela é rica nesse sentido? Marcelo Atleta, por favor. Cara, é impressionante. Meu professor, né, que foi o Silvio, que é o presidente da Confederação Brasileira de Tiro e Defesa Pessoal, ele fala uma frase que é impressionante. O tiro ele tá mais para yoga do que para o karatê. Ponto. O tiro, você tem 5 fundamentos de tiro para você fazer, né? Base, empunhadura, visada, acionamento de gatilho e respiração. Esses 5 fundamentos ali, tem o acompanhamento de tiro que entra na doutrina, enfim, mas esses 5 fundamentos do tiro ali, eles precisam estar em perfeita consonância para você dar um tiro razoável. Porque além de você entender os seus fundamentos de tiro, o seu equipamento precisa te ajudar, a recarga que você fez precisa estar adequada, o teu equipamento precisa estar manutenido. Então, o processo cognitivo, né, o aprendizado que você tem que ter para você praticar o tiro esportivo, ele te ajuda em todas as etapas. Significa que, se você não fizer uma recarga adequada, não cumprir os procedimentos, você obviamente não vai ter um resultado balístico que você espera. Se o seu equipamento não tiver manutenido, você não vai ter ali. Se você não seguir os procedimentos de pista, você vai tomar as penalizações. Então, como todo o esporte, há um protocolo, há um procedimento, há um resultado e há um princípio fundamental, que é o de superação. E o tiro, ele ensina muito isso, porque a cada disparo você pode ser melhor. Há um retorno, há um recomeço da sua vida, E acontece muito quando a gente está em pista, cara. Caraca, errei um tiro, errei um disparo. Pô, vou conseguir. Aquela atitude mental que você tem naquele momento da competição, ele é insuperável, porque é em milésimos de segundo que você tem que se superar de novo, cara. Então, assim, o processo cognitivo que o tiro ele entra, né, ele é internalizado pelo atleta, pelo praticante, desde a primeira vez. Tá? Todos os hormônios que são liberados na prática esportiva do tiro, eles são essenciais à vida. E aí a gente tem um processo de mitridatização, se eu não me engano. Mitridatização, que vem do rei Mitrídates, que significa o seguinte, o rei Mitrídates, ele tinha uma história que falava o seguinte, que ele tomava uma dose de arsênio todos os dias, para ele se habituar
ali com aquele veneno. E quando você é atleta, principalmente do tiro esportivo, os hormônios que são liberados na prática, você libera com constância. Então você se adapta àquilo ali. O que você quer? Mais. O que você quer? Mais. O que você quer mais? O que significa? Você é obrigado a melhorar psicologicamente. Só que você leva isso para sua vida, cara. Entendeu? O esporte, ele é fundamental no crescimento. E o tiro esportivo, ele te dá desde a primeira prática. E por que eu tô frisando isso? Porque, cara, eu demorei, sei lá, 10 anos para ser faixa preta de judô. Para começar a aprender, você começa a aprender o esporte oriental, né, depois da faixa preta, né? Então você começa a aprender ali. Eu demorei muito tempo para entender para que eu estava aprendendo ainda. O tiro, não. O tiro, na primeira vez que eu atirei, eu me apaixonei. 2 semanas eu já estava competindo. Hoje, quando eu já tenho mais de 10 anos competindo, quando eu vou competir com uma galera que começou há um mês, o cara tá disputando às vezes pau a pau comigo ali, porque o cara conseguiu entender. Então, ele te obriga a ser bom. Não, eu lembro dessa questão assim, da concentração, da frieza. Às vezes ficou muito famoso na Olimpíada aquele atleta turco, né? Que o sujeito tem óculos, nada. Aquilo ali ficou icônico, não sei como é que vocês viram. Ele já era uma figura uma figura conhecida dentro do esporte, né? Ele realmente já habitualmente não fazia o uso desses equipamentos. E a postura relaxada dele. Mas foi bacana e interessante, porque eu acho que ajudou muito a quebrar um pouco, né? A furar a bolha. Sim. E é uma coisa atípica, tá? O Jaime Saldanha, se você vê o Jaime Saldanha atirando, você fala, o cara tira tudo errado. O cara é um dos melhores do mundo ali. Tu vai falar que o cara... Sim. Enfim, né? Então, assim, a gente tem um processo bem legal disso aí. Não, legal. A gente falou um pouco, então, desse desenvolvimento do esporte, que é uma coisa que já acontece, e também algo que o ProArmas acompanha, né? naturalmente, como você bem mencionou, que é quase que uma associação de CACs, né? Isso a gente tem trabalhado bastante junto ao poder público nesse sentido, principalmente porque o atirador, aí eu vou separar, né, o olímpico, porque realmente esse tem acesso às leis de incentivo, mas as demais modalidades têm tido muita dificuldade nesse aspecto, e a gente tem feito um trabalho junto a alguns parlamentares com a intenção de trazer também para esses atletas alguns recursos e uma divulgação, a busca por patrocínios, porque acaba ficando tudo muito restrito ao segmento, né? E a gente quer, na verdade, popularizar e que as pessoas tenham conhecimento e que possam vir mais cedo buscar o esporte, né? Como qualquer outra modalidade, né? O tiro enfrenta muitas barreiras aqui, quer dizer, o esporte amador no Brasil, ele tem já a sua dificuldade por natureza, né? Quando a gente sai do futebol, a coisa muda de figura, os recursos são mais escassos. E em relação ao tiro, isso daí é ao quadrado. Não mais. Não? Acaba ficando, por isso, muito até elitizado, digamos assim, né? Porque além de tudo, a gente tem um preconceito. Agora, para fechar, né, primeiro com o Felipe, queria que você trouxesse um pouco dessa parte do trabalho policial, a importância dessa conexão com os clubes de tiro, até mesmo a maior prática, né, se isso fosse mais vivido pelos próprios policiais, como isso traria, né, desenvolvimento técnico. Eu já dei uns anos atrás, eu acho que quando nós conversamos, uma entrevista para um jornal sobre capacitação policial, e eu fui buscar com amigos policiais há quanto tempo você não se capacita. E é algo assim dramático, não só no Rio de Janeiro, mas outros estados. Eu fiz um levantamento, uma amostral para me preparar para responder. Tá? Era assustador, gente. Quer dizer, há 10 anos eu não treino. Isso é o padrão, que é o mais assustador ainda. Eu acho que, Luiz, passa principalmente por uma mudança de mentalidade, né? O que eu vejo e percebo é que aqui o policial ele faz o concurso, ele passa pela formação, né? E ali ele tem um treinamento e depois disso abandona, né? O fato dele ter passado no concurso público dá a ele um superpoder que ele vai passar a vida inteira atirando melhor do que aquele que treina todo dia, o que é um grande equívoco, né? E não deixa de ser uma falha da segurança pública no Brasil, porque isso deveria estar sendo observado, né? O policial que treina é aquele que ele busca, né, o seu aperfeiçoamento pessoal, né? Muitas das vezes não é fomentado pela própria instituição. Então, o que eu tenho debatido muito, inclusive, atualmente,
a questão do armamento das guardas municipais. Na verdade, não é novo isso, é novo aqui para o Rio de Janeiro. Né? Em São Paulo isso já está extremamente difundido e foi um projeto que funcionou muito bem. Né? As guardas civis armadas em São Paulo, elas são exemplo e são muito respeitadas pela população, né? Pelo trabalho que realizam. E aqui no Rio de Janeiro a gente está engatinhando nesse sentido. Né? E eu participei de uma audiência pública no ano passado, a convite do vereador Rogério Amorim, e ali eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar e de expor, né? Como é feita essa formação. Porque, assim, talvez ela seja o embrião de um modelo para as demais polícias. Porque você tem realmente ali uma exigência feita através desse convênio com a Polícia Federal de treinamento de aptidão psicológica, teórico e prático, e que deve ser renovado a cada 2 anos, se eu não me engano. Né? Isso não é exigido pelas polícias. Então, assim, eu vou falar de mim. Eu entrei na polícia em 2002, tive a minha passagem ali pela Academia de Polícia em 2001, efetuei naquela época, tá? Hoje não é essa a realidade, mas de qualquer maneira é uma referência e o posterior continua da mesma forma. Então, na Academia de Polícia, eu dei 50 tiros de revólver, tá? E fiz a minha prova com 25 disparos. Entrei para o serviço, recebi uma pistola calibre 40, Smith & Wesson. Igualzinha a arma que eu treinei na polícia. Ou seja, se eu não tivesse o interesse e a oportunidade na época de ir para a CORE e poder realmente treinar, eu não estaria capacitado sequer para usar a arma que eu recebi. Isso é um ponto. Né? E da mesma forma a Polícia Militar. E hoje isso continua. Óbvio que na academia você tem acesso a outros treinamentos, mas depois que você vai para o serviço ativo, se você não buscar o aperfeiçoamento, isso não é exigido pelas instituições policiais. O que é bem complicado do ponto de vista, inclusive, da própria segurança pública. Então, acho que a gente tem que começar também a debater e a pensar em soluções nesse sentido, porque o policial acaba sendo vítima da sua própria arma. Não, só para concluir, são diversos relatos de problemas com arma de fogo e que às vezes se imputava inclusive a uma marca um problema, né, um fabricante de arma, mas quando você a fundo ia pesquisar, porque sempre que existe algum tipo de disparo, essas armas são recolhidas e vão para a perícia. E assim, é quase que 100% dos casos problema de manutenção do equipamento, ou quer dizer, falta de manutenção do equipamento. Não é a questão de um problema de projeto da arma, e sim da manutenção desse equipamento. Então, isso que realmente deveria ou deve ser uma preocupação daqueles que gerem o sistema de segurança pública, de realmente dar essa capacitação, seja através de convênio com os clubes, que seria muito interessante. Eu acho que é uma solução que pode ser, inclusive, mais econômica para o Estado. Né? E como a gente falou aqui, essa integração tem muito a trazer de positivo para as polícias e para o cidadão de bem, essa integração com as forças de segurança. Não, e como a gente começou a nossa conversa, o impacto cultural ele tem uma repercussão, porque o universo, por exemplo, e eu acho que mais talvez na Polícia Civil do concurseiro, que às vezes você faz um concurso X ou Y, tá cair na polícia, mas o cara não quer nem encostar na arma. Isso eu já ouvi de vários instrutores que já tentou. Por que você está fazendo aqui? A vocação, né? Não, sequer recebe, porque quando você vai pagar o equipamento, o policial pode se recusar a receber. Ou recebe e guarda em cofre, em gaveta, como eu já vi diversos casos. Sério, isso que você está falando realmente acontece muito na prática, né? O cara acha que ele é um funcionário de escritório. Exatamente. Marcelo, quando nós conversamos até sobre a Unipol, sobre você, né, dar participar desse time aí... Que será um grande prazer. Não, vai ser muito interessante. Você falou de algo bem... Como você utiliza esse conhecimento do armamento, do tiro, para a tua atividade advocatícia, inclusive, né? Como isso é importante. Queria que você trouxesse alguns elementos desse conhecimento, que você já venceu alguns casos,
por conta desse diferencial. Então, como o Nini falou, hoje o Estado ele não tem conhecimento de balística. Ponto. Isso é um fato. Pouquíssimos são aqueles que estão ali, estão engajados em ter esse conhecimento de balística. E aí eu vou estender para todas as categorias. Policiais, Ministério Público, juízes, né? Magistratura. Ele é uma matéria que não é muito debatida, é uma matéria que é feia, né? No politicamente difícil, correto, né? É feia, em tese difícil, né? É uma delícia de estudar, né, cara? Mas em tese... Não, eu digo talvez a parte de cálculo. Sim. Mas o básico a gente até mas o básico não. Na escola. E assim, algumas coisas básicas a gente vê em laudos periciais que acabam com a cadeia de custódia. Eu posso relatar um caso que eu passei, onde que no laudo de local foram apreendidos estojos importados. E quando foram fazer perícias, o estojo era CBC. Quer dizer, para um leigo não faz diferença, mas no Brasil, CBC é a Companhia Brasileira de Cartuchos. Cara, acabou a cadeia de custódia ali. Calma aí, são estojos diferentes. Não pode ser importado no local de crime e depois aparecer um estojo nacional ali. Né? E diversos outros exemplos ali que eu posso citar durante a carreira. Então, assim, o conhecimento mínimo de balística, o conhecimento mínimo, tanto de balística interna, quanto balística de transição, quanto de balística terminal, eles são imprescindíveis, às vezes, para a resolução de um caso. Sim. Existe muita gente condenada sem ter cometido crime. Existe muita gente que foi absolvida sendo culpada por falta de conhecimento de balística. Quando a gente fala em crimes com a utilização de arma de fogo. Tá? Sim, então, acho que assim, conhecimento não ocupa espaço. Né? E se hoje a ferramenta utilizada pelo crime para praticar é a arma de fogo, nada melhor do que a gente conhecer a ferramenta que eles estão utilizando para o mal. Né? E a gente conseguir combater para trazer um pouco mais de justiça de maneira técnica. Eu acho que essa é a minha opinião. Só complementando aqui a resposta do Nini, se você me permitir. Quando a gente fala de policial, quando a gente fala de atirador, quando a gente fala de cidadão, a gente está falando o seguinte, cara... Cidadãos são todos, somos todos nós. Né? Esse estigma, quando a gente começa a diferenciar ali classe A, classe B, classe C, a gente perde essa representatividade, a gente perde o todo. Então, todo cidadão que ele tem uma arma de fogo, que ele quer ter uma arma de fogo, ele deve ter o dever e a responsabilidade de treinar, de aprender a manutenir o seu equipamento e de aprender as regras básicas de segurança. Eu acho que é o mínimo se você tem que fazer. É como se você tivesse um veículo e você não trocasse o óleo, você não botasse o combustível adequado, ou que você não manutenisse ali o alinhamento e o pneu. Como se você tivesse qualquer um animal, um cavalo, por exemplo, e você não desse a ração adequada, o alimento, tratasse com carrapato. É exatamente isso. É uma ferramenta, é um objeto inanimado que se você se propôs a ter, ou se você é obrigado através da sua função a tê-lo, você deveria ter a responsabilidade de treinar e manutê-lo, né? De manutê-lo de maneira correta. Você não vai chegar para um cirurgião e vai perguntar se o bisturi dele tá ruim, tá certo. Eu até lembro quando eu fiz a primeira vez que eu fiz um treinamento, eu estava com um amigo que é anestesista e ele fez uma observação que o que ele estava aprendendo ali era muito semelhante aos protocolos que os anestesistas precisam ter, porque até porque é uma coisa muito sensível. O anestesista pode matar ali o paciente, faz dormir e não volta mais, mas na verdade tem que fazer dormir e o cara voltar. E ele falou, é impressionante como ele lembrou muito, olha, isso aqui lembra um pouco os protocolos, o cuidado que você precisa ter, né, no manuseio, coisa básica, assim, nunca ficar contando esses detalhes aí, que é uma coisa que você tem que repetir e fazer. Então, e não negligenciar de forma alguma. São protocolos, são protocolos, né? São protocolos que devem ser seguidos. Eu acho que é isso. Né? E assim, nesse ponto, os clubes de tiro, eles são aliados a todos os cidadãos que querem ter uma arma, que querem conhecer os clubes de tiro, que querem conhecer o esporte, que querem treinar. Todos, de todas as categorias serão extremamente bem recebidos em clubes de tiro. Só para você ter ideia, cara, para a gente finalizar assim, como é que a nossa cultura ela é tão boa. Todos os clubes de tiro que eu conheço são administrados por famílias. Normalmente é o marido e a mulher que administram. Né? São dois amigos, né? Que têm as esposas trabalhando. Enfim, é um esporte familiar.
Então, todas as pessoas que estão ali, vocês serão muito bem-vindas em clubes de tiro. Vocês podem ir, quem tem algum tipo de preconceito, alguma dúvida, cara, antes da gente gerar algum tipo de conceito, você conheça. Claro, vai lá, minimamente, faça uma visita, vai lá fazer uma visita, bater um papo, entender o que é. A gente vai entender que não é esse bicho de 7 cabeças, que tem regras, protocolos de segurança, que é extremamente seguro você ter uma arma dentro de casa ou praticar o tiro esportivo, se for o caso. Claro, claro. Bom, queria mais uma vez agradecer Marcelo do IAT, Felipe Nini, e parabéns aí pelo trabalho, pelo combate, que na verdade é uma luta aí. Incessante. E aqui eu aproveito também para agradecer ao Marcelo, que é o nosso coordenador ali da região dos Lagos, uma figura que tem contribuído muito, principalmente também para a divulgação do esporte e de ocupação de espaço, né? Porque Marcelo também se colocou à disposição no último pleito, né? Eleitoral. Sim. E a gente tem fomentado, incentivado nesse sentido para poder realmente trazer para dentro da discussão, inclusive parlamentar, a gente poder levar elementos um pouco mais de qualidade, né, para dentro do debate. Você, por exemplo, você falou dos dados estatísticos que eram gerados através de alguns institutos, como Sou da Paz e Garapé, que fundamentaram toda uma política desarmamentista no país. Né? Então, a gente tem que fazer um contraponto a isso, levar os dados realmente fidedignos para que a gente possa ter realmente uma noção do panorama da forma que ele realmente é. E gerar uma massa crítica, né? Porque você vai gerando uma autoridade, tem que ter mais, assim, como você até se interessa de mostrar nesses livros do Benê Barbosa, mas tem que ter outros, tem que ter mais pesquisa e tem que ter mais até pesquisa que saia apenas, né, do âmbito da opinião pública e vá para o âmbito acadêmico, as pessoas debatam e façam um levantamento sério desses dados, como a gente mencionou. Hoje, quais unidades da federação têm essa autorização, realmente são autorizados, né, depois desse decreto de 2023, para a defesa pessoal? A gente não tem de forma muito clara. Então, por que não tem? Qual é o impacto disso na segurança pública? Qual é o impacto disso na defesa pessoal? Enfim, tudo isso como eu disse... Quantas vidas estão sendo perdidas com essa política? Exatamente. Isso que você está entendendo. Isso tudo é uma fonte fundamental para a pesquisa científica acadêmica. Eu acho que está no horizonte aqui da Unipol. Que sejam a base das decisões e dos projetos enfim, públicos, né, que se propõem a ter um mínimo de seriedade. A gente tem uma situação que eu acho que é tão relevante também de pontuar, por exemplo, de questão de horário de funcionamento de clube de tiro. Sim. Qual é o horário hoje? É o horário fora do horário escolar. Ou seja, você final de semana você tem um horário liberado e durante a semana a partir das 18 horas até as 22 horas. Sim, qual é a fundamentação dessa medida? Nenhuma. Isso foi quando? Foi 2023. 2023. Isso, na verdade, rapidamente, tá? Para a gente não estender muito. Mas isso teve início quando se falaram que clubes não poderiam ficar perto de escola. Tá? Só que assim, vamos lá, dados científicos. Não há um caso no mundo em que um clube de tiro trouxe qualquer acidente a uma escola ou algum participante. É impossível que uma criança entre num estande de tiro. É impossível. Né? Eu não estou falando que é difícil, não. É impossível, porque há todo um protocolo até a chegada de estande. Você não chega no clube de tiro e você sai atirando. Não existe Não há sequer um incentivo por exemplo, a criança querer uma arma de fogo porque você não tem acesso visual, você tem proteção sonora. No clube, nas dependências do clube. Nada justifica. E a gente aqui no Rio fez, e é uma proposta de um estudo também a nível Brasil, se você pegar a mancha criminal na rua do clube de tiro e comparar com o resto do teu bairro, você vai ver que ali o índice de cometimento de crimes é zero. No meu município, hoje, o ponto de ônibus era na frente do clube. Foi deslocado para frente do clube ali, porque obviamente é mais tranquilo. E para dar um último dado, a gente teve um clube que encerrou a atividade no Rio, foi para o interior por conta dessa questão do distanciamento, com temor de ter que fechar. E a rua,
aliás, partiu da diretora da escola da rua fazer um abaixo-assinado para que o clube não saísse de lá. E assim, são tantos outros absurdos. Por exemplo, a limitação de calibres, né, para um atleta. 9mm é o calibre mais utilizado no mundo para competição. E hoje, para o atleta, ele é considerado de calibre restrito. Significa que teremos menos acessos a armas melhores, porque uma beretta não vai fazer uma arma 380. Não vai, sabe, uma Glock, ela até tem, mas não é para a prática desportiva ali. Então, a gente perde a oportunidade de termos equipamentos, como estávamos tendo acesso a bons equipamentos, por conta dessa limitação de calibre. Balisticamente falando, não há diferença em balística terminal entre um calibre 380, um calibre 9, um calibre 40, um calibre 45. É um conceito que foi perdido desde a década de 80, o Stopping Power. Então, temos vários estudos do FBI. Então, assim, eu falo, essa restrição que trouxeram não tem base científica alguma. Não tem nenhum motivo objetivo de ser. E outras limitar o número de equipamentos, né, para o atirador, tirar o porte de trânsito. Hoje o atirador ele é obrigado a se deslocar. Pagar uma guia para fazer isso. Isso aí, pagar a gente paga. Paga tudo. Paga. Mas antigamente, está na lei, inclusive está na lei desde 2003, o direito ao porte de trânsito, que é o direito do atirador portar a sua arma entre a sua casa e o local de treinamento. Até porque ele vai transportar 5, 6 armas, munição, seria lógico. E aí o princípio em benefício à sociedade, obviamente, dele proteger o acervo dele. O que traz mais risco? É um atirador desarmado carregando 5 armas ou um cara treinado, armado, protegendo as 5 armas? Para a sociedade, para um todo, obviamente que uma pessoa preparada defendendo aquele acervo, ela é muito mais benéfica do que uma pessoa. Porque o tiro de defesa, o tiro que ele vai se defender, é um tiro que ele precisa estar pronto uso. Um tiro que o vagabundo faz, que é um tiro ofensivo, ele pode levar a arma desmuniciada, vai municiar, vai preparar e vou cometer aquele intento ali. Enfim, então são algumas questões técnicas que não tem razão de ser. E daí a importância. E aí eu parabenizo você, Marcelo, também por ter aceitado essa missão de se produzir no Brasil dados estatísticos e pesquisas sérias nesse sentido. Você vê a importância que isso vai ter, o impacto que isso vai ter daqui para frente. E assim, só para a gente encerrar, cara, você me agradeceu, mas o tiro esportivo deve muito a esse cara aqui. Não é pouco não. Se hoje a gente está vivo, é graças à disposição que ele teve, que em momento algum ele titubeou. Em momento algum ele abaixou a cabeça, mesmo com toda a pressão, com toda a dificuldade, ele foi um divisor de águas no tiro esportivo do Brasil, no mundo da legítima defesa, do armamento civil do Brasil. A maioria das políticas públicas implementadas nasceram desse cara aqui. Então, assim, ele hoje é realmente uma pessoa que a gente tem muito carinho. Eu tenho a coragem de ombrear qualquer guerra do lado desse cara aqui. E para você, muito obrigado também, cara, pelo espaço. Imagina. Maravilhoso programa. A Unipom é um projeto, eu estava dando uma olhada assim. Cara, eu acredito realmente que eu acho que a gente pode fazer a diferença. Estava faltando no mercado uma unidade que a gente conseguisse falar, ter liberdade e que a gente consiga sair dali do politicamente correto, sair dessas premissas, desses slogans, desses lobbies acadêmicos que têm sido plantados para que a gente consiga trazer pesquisas sérias e que a gente faça com que o nosso país cresça de verdade. Obrigado de coração. É isso. Bom, obrigado mais uma vez, Marcelo Pinto, Marcelo do IAT, Felipe Nini, ProArmas, Policial Civil, muito obrigado pela gentileza por estarem aqui, por acreditarem, apostarem, né, nesse projeto, no Debate Brasil, especialmente na Unipol. Eu acho que o espírito é esse, a gente sempre tem uma frase, só é vencido que é substituído. Então, a gente precisa superar o vazio que existe em pensamento, mesmo em pesquisa, ou a falta, né? A falta de... A gente precisa... Tem muito escape... Às vezes eu brinco, a operação tapa-buracos, porque tem tanto buraco a ser preenchido. E como isso contribuiria, né, essa camada para a sociedade de pesquisas sérias e devidas e formação, eu acho que isso também que a gente traz, aperfeiçoando aquilo que as academias fazem, as unidades policiais fazem, os operadores, mas a gente dá algo a mais e esse é o nosso propósito, trazendo, né, você, enfim, todo mundo que pode dar um pouco mais para esse projeto em comum. Então, muito obrigado, é isso. Acompanhem, curtam e sigam as nossas E não é sobre armas, é sobre liberdade. Maravilha, obrigado.